Segunda Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele, e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse a Azael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fendarás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas, que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Libna no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Judá?
E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onre, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, e Ramote de Leade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente.